Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre um grito no céu e a geração dos deixados para trás. Um tema importante para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. A Palavra do Senhor fala de onde nós vamos tirar a expressão grito, na parábola, na famosa parábola das 10 virgens. Então, estamos lá falando de Mateus 25, que é um texto por demais conhecido, né? Todos conhecem esse texto. Acho que dificilmente alguém que se preza como cristão não conheça esse texto. Então o reino do céu será semelhante das virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Independentemente do sentido, aqui nós temos mensagens de vídeos falando sobre esta parábola, e não é ela o tema aqui, mas nós vamos usar o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo. Então, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ouvida a voz do arcanjo, então esse grito será no céu. E aqueles que estão preparados vão ouvir esse grito. Eis o noivo. E depois tem a expressão deixados para trás, não é? Que muitos acreditam que essa frase não existe na Bíblia. Esse deixados para trás aí não existe na Bíblia. Vamos conferir. Nada como o original. A gente precisa... Lembre-se que eu sempre tenho falado para vocês que a base da palavra é sempre original, nunca tradução. Vamos ao original. Em Hebreus 12:15, está escrito: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui nós temos a palavra seja faltoso, segundo a Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Corrigida Fiel traduz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E aqui ele traduz, então, a mesma palavra grega, ele traduz como se prive da graça de Deus. Então fala, seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que é uma expressão, e o outro fala se privar da graça. Então, seja faltoso, separando-se, ou se prive. A palavra grega é estéreo, de onde vem a nossa palavra estéreo, né? Estéreo significa ser deixado para trás na corrida. É falhar em alcançar o objetivo, é não chegar, é ser deixado para trás. Portanto, a expressão ela é bíblica, está nos originais. Em 1 Timóteo 4:1-5 e 2 Timóteo 3:1-9, o apóstolo Paulo ele traz a revelação de como será a geração dos últimos dias, e que poderíamos resumir em 3 categorias ou 3 características principais para entendermos o que o Senhor nos revela aqui, de que como muitos cristãos se apostataram da fé. Ele fala que serão egoístas, avarentos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Lucas 18:8 diz: digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ora, 1 Timóteo 4:1, nós lemos, o apóstolo Paulo escreve: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. A palavra apostatar, afistei-me, significa revolta, rebelião contra a fé, contra a sã doutrina cristã, como um soldado que desertava, uma palavra, expressão original que significava um soldado quando ele desertava do exército e passava a falar contra o próprio exército. Significa divorciar-se, essa palavra vem da palavra divórcio, né? É a mesma raiz. Abandonar a doutrina da fé cristã é partida, é ser retirado de um lugar para outro. E como apostatarão da fé, apresentarão 3 características da humanidade caída.
e serão como ímpios. Na verdade, serão ímpios, né? Primeiro, Jesus e o apóstolo Paulo estão falando de que fé? Estão falando de emuná, que é algo contínuo, ou seja, algo que mantemos continuamente, de uma forma íntegra. Lembre-se que Jesus e os seus apóstolos, eles eram judeus, correto? Então eles têm em mente a palavra emuná, usada por Abacuque. De modo que não esmoreceremos em meio às adversidades pelas quais viermos a passar. A confiança tem que ser treinada. A melhor tradução em português para a palavra emuná é confiança. E fala de relacionamento com Deus. Eu explico isso numa mensagem que chama a emuná, em Hebreus 11. Né? Lá a gente trata bem esse tema. Então, emuná foi traduzido por pistes em grego e veio para nós da palavra portuguesa fé. Mas ela distorce bastante o entendimento, porque dá-se fé a uma coisa subjetiva, e não é assim. Para o hebreu é uma coisa concreta, é uma confiança. Emuná está muito ligada a chamar, aquele texto famoso de Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta é uma palavra maravilhosa. E ele diz assim, ouve, essa expressão significa, em hebraico é chamar, significa ouvir, entender e obedecer. Ouvir, prestando muita atenção. Entender, ter a compreensão necessária. E obedecer, atender no sentido de obedecer. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus disse isso em João 8, 47. Em Lucas 8, 8b, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele fala aí essa expressão lá no Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2,7, 2,11, 2,17, 2,29, 3,6, 3,13 e 3,22. Então é muito usada. A palavra egoístas, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A palavra egoístas traduz a palavra filautos. Filautos em grego, filautos, né? Filautos em grego significa que ama a si mesmo, que só pensa em seus próprios interesses, mesmo que isso signifique prejudicar os outros. Então, ele diz, nos últimos dias, quer dizer, quando estiver próximos da volta de Jesus, nós vamos ver isso. O aborto, o que é isso? Não importa quem vai sacrificar bebê para um principado chamado Moleque ou Moloque, não importa. O importante é o corpo da mulher, não é? Tudo gira em torno do que me agrada. Então, são os interesses. Eu vou ouvir pregadores que preguem o que eu gosto. Vou procurar uma igreja, a igreja do gosto do freguês. O que ela prega? Se ela prega contra o pecado, uma vida santa, isso não me interessa. Interessa é aquela que fala de prosperidade, aquela que fala de uma vida feliz, de uma vida... Não que a gente não tenha que ser feliz. Entenda bem o que eu estou dizendo. E o que eu não estou dizendo é aquela que, mesmo com mentira, leva as pessoas a acreditar no erro. Então nós estamos falando de um período que vai caracterizar, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja dele, um povo completamente alienado do evangelho. Totalmente. Eu vou me congregar num lugar onde ninguém se importa com o meu estilo de vida. Não importa o que eu aprontei, o que eu apronto. Não importa, muitos pecados ocultos. Basta ver os ministérios de louvor hoje dentro da igreja. Infelizmente, isso você pode testificar. Você dificilmente vai encontrar um ministério de louvor que seja os membros da igreja. Sempre vem pessoas de fora. E essas pessoas que vieram de fora, você não vai encontrar alguém que veio com a vida correta. Ele aprontou em alguma igreja e veio correndo para a sua. E aí, claro, vamos assim, finge que não aconteceu nada lá para trás e aqui vai para frente. Não existe perdão, não existe a questão de correção. Isso não existe mais na igreja. Então, a igreja, é por isso que o altar da igreja hoje está cheio, nos ministérios do louvor, de pessoas com pecados sexuais. Infelizmente, é o que mais nós temos visto aí. É muito difícil você encontrar uma igreja que tenha um ministério de louvor, que lá em cima do seu altar não tenha pessoas que têm históricos de pecados sexuais, especialmente pecados não corrigidos. Pecados que, digo corrigido, ora, saiu de uma congregação, mas pediu perdão aos irmãos? Não, não pediu e não vai pedir. Isso é uma coisa que não faz parte da vida evangélica de hoje. A vida evangélica de hoje vive de aparência. E é isso justamente que ele está falando. Um período que as pessoas vão ser egoístas, vão pensar apenas em si mesmo, né? Se passarem a implicar comigo, eu fico em casa. Afinal, eu sou igreja, mesmo sozinho, sem pensamento maldito
que é como assim, você já viu um pé andando sozinho pra rua? Uma mão? Eu não sei no filme da Wandinha lá, da família Adams, né? Que tem a mãozinha. Mas, fora isso, você não vai ver uma mão andando sozinha, um pé, um braço. Então, assim, a igreja, o corpo de Cristo, eu tenho ensinado isso e repito, a verdadeira igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E o corpo são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Então, eu sozinho não sou igreja. Eu sou membro dela, eu sou parte, eu sou como se eu fosse, por exemplo, um dedo. Você é um dedo, um braço, um pé, mas você não é o corpo. Evangélico não quer dizer necessariamente que seja cristão. Olhem nas redes sociais as palavras e as fotos. Vejam os evangélicos como que eles retratam as suas vidas como ímpios. Você não vê glorificar, não vou dizer todo mundo, mas você vai ver um grande número de pessoas que se exaltam apenas as suas vaidades, as suas concupiscências. Segundo Timóteo 3,5, nós lemos, está escrito, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses. Então, tendo forma de piedade, tendo forma de uma vida santa, mas nega o poder de Deus. A Bíblia Viva traduz, irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. E depois ele fala também de um grupo aí dos avarentos, a avareza, a idolatria. Em Lucas 16, 13 e 14 está escrito, Jesus fala assim, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Lucas 18, 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu tenho inclusive um vídeo explicando bem essa questão aqui, né? A palavra buraco aqui é trumalha, fala buraco da agulha, fundo de uma agulha. A palavra agulha aqui, pegando Lucas, ele usa a palavra rafse, que é uma agulha usada nos escritos médicos, para uma agulha cirúrgica usada nas operações. Portanto, era a agulha mesmo, literal que Jesus estava falando, e não é aquela partinhola que foi montada aí nos anos de 1600, né? 1600 depois de Cristo. Mamon é o principado do amor ao dinheiro e das riquezas. Ele modernamente, né, o nome Mamon é moderno, né, um nome antigo de Astarote, muito venerada na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive desviou Salomão. Se Jesus Cristo não é senhor do teu dinheiro, do teu bolso, então Mamon é o teu senhor. Como eu descubro quem é o senhor do meu dinheiro? Para onde vai o seu dinheiro? É o que você faz com ele. E depois ele fala mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? 2 Timóteo 3,4, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A primeira geração de deixados para trás foi no dilúvio. Jesus fala isso lá em Lucas 26. Ele diz, Lucas 19, 26, né? 17, 26, 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então começa aí a primeira geração. Depois disso, o Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E lá no capítulo 7, versículos 1, 13 e 16, está escrito, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Então, está aí essa geração, a primeira geração que foi deixada para trás. A primeira geração dos deixados para trás foi uma geração que não ouviu o que o Espírito Santo dizia através de Noé, o justo pregador. Com isso, nós aprendemos que tempos difíceis criam cristãos fortes. Cristãos fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam cristãos fracos. E cristãos fracos criam tempos difíceis. Hoje vivemos tempos difíceis e os cristãos são fracos e a maior parte do que é pregado nas igrejas é uma mensagem fraca. A intenção é ter igrejas grandes, pastores ricos, abastados, pastores, apóstolos, missionários e apóstolos e profetas, e um povo cheio de pecado e mundano, sem compromisso com a obra de Cristo. Não são discípulos de Jesus. Isso é, infelizmente, uma grande tragédia. Os ministérios de louvor nas igrejas são uma fábrica de pecados sexuais e de escândalos.
Hoje o tempo está difícil, porque os cristãos são fracos, porque a igreja é fraca e a pregação é fraca. A igreja como um todo, mas é claro que nós temos as exceções, né? Sempre vamos ter as Filadélfias, as igrejas de Sardes e Filadélfias, mas nem, a maioria vai seguir Tiatira, vai seguir Laodiceia. O culto ao Senhor se transformou num culto em busca da prosperidade. E aí os principados, Belial, Astarote, Mamon e Jezabel estão dando carro novo, casa nova, dinheiro, viagens e uma vida cheia de prazeres. O lema é: vamos aproveitar a vida. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Veja bem, Lucas 17, 27. Comiam e bebiam, o tempo de vida deles era gasto, já contextualizando a coisa, com festas, churrascos, bebidas alcoólicas, praias, piscinas, viagens, comemorações, eventos, muito glamour. Era isso, hoje vive o nosso governo. Enquanto o povo morre de fome num lado, outros fazem essas festas, né? Que a gente vê volta e meia os vídeos na internet. Não houve tempo para ter compromisso com a obra de Deus, enquanto Noé e a sua família construíram a arca, faziam a obra de Deus em sua geração. Então existe ainda aqueles que estão investindo na família, investindo nos princípios do reino de Deus, estão sendo discípulos. Casavam e davam-se em casamentos. O casamento era como emprego. Se não der certo, divorcia-se e casa de novo. E casa de novo, e casa de novo. Assim os pastores hoje não só fazem casamentos e recasamentos e tricasamentos, mas também se casam 2, 3, 4, divorcia. Hoje está uma baderna, está virando. É um tempo de muita apostasia, é um tempo em que as pessoas abandonaram, numa totalidade, a igreja abandonou realmente os fundamentos básicos do reino de Deus. Aliás, se você pergunta para o teu pastor o que é o reino de Deus. Pergunta para ele o que é o reino de Deus. Pergunta para ele qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Pergunta para ele para te citar alguns exemplos de princípios do reino de Deus. A segunda geração, assim, a geração de Noé, ela foi deixada para trás. A segunda geração deixada para trás foi em Sodoma. E Jesus continua dizendo, no capítulo 17, versículos 28 e 29, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam e compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E Jesus depois fala no versículo 29, no versículo 32, melhor dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. E ao amanhecer, nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 19, vou ler os versículos 15 a 17, 24 a 26. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no para fora da cidade. Você vê que os anjos precisavam dar uma mãozinha para o Ló, que ele estava muito preso ainda às coisas daquela vida, né? E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Comiam e bebiam. O tempo de vida deles era gasto, contextualizando novamente, contextualizando com festas, churrascos, bebidas alcoólicas, praias, piscinas, viagens, comemorações, eventos, muito glamour, vida viva hoje, quanto se pode viver, né? É o lema, compravam e vendiam, o tempo de vida deles era gasto, já contextualizando para nós, aqui nos shoppings, nas feiras, nos eventos dos shows, compravam casas, terras, chácaras, sítios, carros, animais, acumulavam riquezas nessa vida, mas Deus era apenas uma fé religiosa. Como muitos se contentam com isso, edificavam. O tempo também era gasto construindo, reformando, ampliando, pintando. Então o tempo era gasto com coisas que você não leva daqui. Não houve tempo para ter um compromisso com o discipulado, com a obra de Deus. Enquanto Ló e sua família foram retirados pelos anjos do Senhor.
A geração de Ló foi deixada para trás, foi a segunda. E infelizmente a sua esposa também. Com isso, novamente, nós aprendemos que tempos difíceis criam cristãos fortes. Cristãos fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam cristãos fracos. E cristãos fracos criam tempos difíceis. Hoje vivemos tempos difíceis e os cristãos são fracos. E a maior parte do que é pregado nas igrejas, eu estou repetindo isso, é uma mensagem fraca, sem poder. A intenção é ter igrejas grandes, pastores ricos, pastores, apóstolos, missionários. E um povo cheio de pecado e mundano, sem compromisso com a obra de Deus, mas que ouve a pregação que agrada aos seus ouvidos, não são discípulos. E a terceira geração que será deixada para trás, a do arrebatamento da igreja. E aí Jesus continua dizendo, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo do céu e enxofre os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Tomado, aqui é paralambano, verbo grego que significa levar consigo, tomar para si mesmo, levar. Uma ou mais pessoas, como alguém retirar da terra. Então ele diz, digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, o casal. Um será tomado, o outro é deixado. Duas estarão juntas, moendo. Estão trabalhando na fábrica. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, pode ser no campo de esporte, no campo mesmo, plantando do agronegócio, um será tomado, o outro será deixado. Não vai ter confusão. Deixado para trás, afiei-me. Deixar, mandar embora, enviar para outro lugar. Deixar alguém a fim de ir para outro lugar. Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, no versículo 32. A geração do arrebatamento da igreja será a terceira geração dos deixados para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló já estava fora de Sodoma e Gomorra, onde o pecado era insustentável, mas o amor pelas riquezas e os prazeres que ela tinha por lá olhou para trás e ela ficou para trás. A geração de religiosos que pensam que são cristãos hoje em dia vive dessa forma. Conheceram a verdade, mas não consegue viver sem os prazeres da carne e por isso encontrou nos pastores que pregam a prosperidade a saciação dos seus prazeres. O seu lema é proibido proibir, não tem nada a ver, não precisa nada disso. Mentem, bebem, os casados cometem adultério, os solteiros têm uma vida sexual livre, são homossexuais, são lésbicas, vivem noitadas nos bailes da vida, casam-se, divorciam, casam-se de novo, divorciam-se, casam-se de novo. Não existe mais disciplina contra o pecado na igreja, porque os pastores estão querendo o dinheiro e o número de membros, então não importa o que você praticou. Você chegou de outra igreja, você chegou cheio de pecado, cometeu muitas barbaridades, não importa isso. Vida que segue, esquece passado, você não tem que arrumar mais nada na sua vida, não tem que se arrepender, não tem que pedir perdão, você não precisa mais nada disso. Muitos ministérios de louvor se tornaram ministérios de horror. A letra das músicas são de autoajuda e heresias. Jesus é chamado de você. Há pecados sexuais entre os membros, são avarentos, são arrogantes, não aceitam disciplina. E se receberem disciplina, saem da igreja e vão buscar uma outra que passe a mão na cabeça dos seus pecados. Não tem uma vida de oração, jamais, não espere isso deles. Zombam da santidade e da pureza e não são discípulos do Senhor. Olhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no X, né, que era o Twitter, TikTok, WhatsApp da vida, e veja do que a vida da maioria dos cristãos de hoje está cheia. Veja o palavreado deles, a falta de respeito para com as autoridades. Veja do que consiste a bênção deles. Onde estão os homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Cadê esse povo? Hoje vivemos tempos difíceis e os cristãos são fracos e a maior parte do que é pregado nas igrejas realmente é uma mensagem extremamente fraca. E essa intenção é ter igrejas cheias e grandes, não importa. Pastores ricos, famosos, cobram até 20 mil por pregação. Conjuntos hoje cobram 20 mil, 40, 60 mil. E eles chamam isso de culto. Cobrando tanto assim, que tipo de mensagem eles irão entregar? Ninguém vai cobrar 60 mil e pregar uma mensagem de arrependimento. O púlpito se transformou num lugar de palhaçada, para entreter.
os ouvintes. Hoje, um palhaço no púlpito, ele tem mais seguidores do que um verdadeiro pregador, do que teria Billy Graham. E um povo cheio de pecado e mundano, sem compromisso com a obra de Deus, que não é discípulo, mas que ouve a pregação que agrada os seus ouvidos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25, a palavra congregação, a palavra hebraica, a palavra grega no original aí, o autor de Hebreus usou a palavra epsinagogei, uma congregação cristã. O termo aqui é a reunião da cristã normal para adoração, uma exortação do local definido, né? Vem a palavra do latim congregatione, que significa reunião em rebanho, e é o mesmo significado da palavra hebraica. E, naturalmente, que eu tenho um vídeo falando sobre isso, congregação hebraica, só sobre isso, em que nós vamos estar assim. Portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja o tempo todo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada do que deve fazer. 2 Timóteo 4, 1, 5 na Bíblia Viva. Esta geração não é cheia do Espírito, mas cheia do Espírito do mundo. Não é cheia do Espírito Santo de Deus, é cheia do Espírito do mundo. Essa geração é como a mulher de Ló, já virou uma estátua de sal e não faz diferença no meio onde passa, basta ver o que se tornou o país, né? O que defende hoje a igreja cristã, quais são a sua mensagem hoje política. Esta geração não está preocupada com a salvação de sua família, como foi Noé. Esta geração não tem vida de oração, nem busca a palavra de Deus, ela não tem poder. É uma geração destinada, do jeito que está, a ser deixados para trás. A primeira geração dos deixados para trás foi no dilúvio, a segunda geração dos deixados para trás foi Sodoma e Gomorra, e a terceira geração acontecerá no arrebatamento da igreja, quando se cumprirá a profecia de 1 Tessalonicenses. Noé se preocupou com a salvação da sua família, e por isso todos da sua família foram salvos. Ló não se preocupou tanto com a família, a esposa, ele perdeu a esposa, que perdeu a salvação. Não basta enfiar os membros de sua família dentro de uma igreja. Ao menos estão indo numa igreja evangélica. Sua família precisa de ter um novo nascimento de verdade. Segundo Coríntios 5,17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E por isso, novamente, eu vou repetir, tempos difíceis criam cristãos fortes criam tempos fáceis criam cristãos fracos, e cristãos fracos criam tempos difíceis. Então, somente em tempos difíceis é que os cristãos se tornam discípulos. Tempos mais difíceis virão, e é necessário. Muitos estão abandonando o Senhor por estarem passando por tribulações em suas famílias. Em tempos difíceis, os cristãos que têm fé, emuná, são discípulos de Cristo, têm uma confiança em um relacionamento com Deus, se tornam fortes e as atravessam. Os cristãos fracos estão morrendo nos prazeres do mundo, na tribulação, na apostasia, infelizmente. Esse tem sido o preço a ser pago. A grande tribulação e o anticristo em breve estarão agindo nesta terra, e é tempo que se prepara para eles. Quando você olha os acontecimentos no mundo, as questões econômicas, as nações como estão se alinhando, a guerra, novamente Israel voltando a ser o centro do noticiário, todo mundo acha que tudo isso é isso, é aquilo, o ódio contra Israel aumentando, tudo está sendo preparado para cumprimento da profecia de Ezequiel 38. Uma geração egoísta e carnal será deixada para trás, porque o pecado está se multiplicando. A geração de Deus seguirá forte e está sendo preparada para ser arrebatada da terra. Mateus 24, 12 e 13 está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não enganou ninguém, e em breve vai se cumprir a profecia.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, o grito no céu, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Eu vejo que, para encerrar essa mensagem, hoje a mensagem gravando no domingo, acordei sábado, e no sábado eu tive um sonho muito grande, em que estava pregando sobre essa mensagem, a mensagem do final dos tempos, a mensagem da igreja, a mensagem da volta de Jesus. E eu falava isso, pregava à tarde para o povo, e depois me pediram para pregar à noite, que teria mais pessoas, ficaram impressionados com a mensagem, e à noite então a gente apareceu pregando essa mensagem, falando da preparação, da necessidade de estar prontos e preparados para o arrebatar da igreja. 1 Tessalonicenses vai se cumprir, meu querido, minha querida. E ele diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então ele fala dos mortos em Cristo, primeiros mortos. Muitos poderão fazer parte dos mortos em Cristo. Então quando chega a morte, em que situação que pega a pessoa? E quando chega esta mensagem para todos, assim deveremos nós estar prontos para ouvi-la e para recebê-la. Que Deus possa estar falando ao seu coração, que Deus possa estar abençoando você, despertando você desse sono, porque a apostasia está aí. Muitos já não abandonaram. Nós temos um número aí, a última vez que eu vi de dados aí, tinha mais de 50 milhões de evangélicos desviados, que estão achando que na sua casa sozinho eles são igreja, acreditam que são corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Nós temos mensagens falando sobre isso. E o corpo de Cristo é formado dos santos do Antigo Testamento, os santos do Novo, até Jesus voltar. Essa igreja é dele. É essa que ele vai vir buscar. Então, o fato de você pode estar dentro de alguma coisa, pode estar fora dentro de alguma coisa, não importa isso. Importa que você tenha nascido de novo e que você receba alimentos verdadeiros, fundamentos. Você precisa entender que o evangelho do reino de Deus, ele é o reino de Deus, o senhorio de Jesus Cristo é Senhor, e fazer discípulos. Você precisa ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa o seu gostei, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também precisam despertar. Mas enquanto dá tempo, desperta, porque vai chegar o tempo em que não haverá mais tempo. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Que o Senhor esteja te abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Obrigado.